poderes de Deus, mas que ele não era Deus. E aí, aparentemente, ele dava a resposta. Então, podemos adorar Jesus, mas existe um só Deus, que é o Pai. Mas outros dizem, não, mas se Jesus não é Deus, não se pode adorar Jesus. Então, essa interpretação não resolveu o problema, piorou mais ainda. Mas outro grupo dizia, não, é o seguinte, Jesus é Deus verdadeiro, sim, todo-poderoso, mas só que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma só pessoa. É que no Antigo Testamento, Deus se manifestou como Pai. E no Novo Testamento, em Jesus, ele se manifestou como Filho. E na igreja se manifestou como Espírito Santo. Mas na verdade é uma só pessoa. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são três máscaras, é uma mesma pessoa. Essa é a doutrina modalista. É o monarquianismo modal. Por quê? Porque apresentava Deus como três modos, que chamam de modais, é o modalismo. Três modos, um modo de Pai, um modo de Filho, um modo de Espírito Santo, para uma mesma pessoa. Então, aí com essa interpretação, aparentemente resolveu o problema. Então, existe um só Deus verdadeiro e Jesus pode ser adorado. Então, aparentemente resolveu. Mas só que estava contra a Bíblia. Porque a Bíblia diz que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas. Jesus, quando foi batizado no Rio Jordão, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de uma pomba, e a voz dizia do céu, este é o meu filho. Olha, três pessoas. Então, Jesus disse lá em João, no capítulo 8, versículos 17 e 18, Jesus disse o seguinte, está escrito na nossa lei, que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu sou que testifico de mim mesmo, e de mim também testifica o meu Pai que me enviou. Olha aí, ele está dizendo que ele é uma pessoa e o Pai é outra. Em João 17, na oração de Jesus, oração sacerdotal, ele fala, Pai, glorifica teu filho, para que teu filho glorifique também a ti. E ali, aquela oração é um diálogo. Então em João, nos capítulos 14, 15 e 16 até o 17, nós vemos ali um diálogo de três pessoas nos termos eu, tu, ele. Eu, tu, ele. Três pessoas, eu, tu, ele. Então, existe sim uma trindade, são três pessoas distintas. Então, o modalismo foi recusado, foi rechaçado pelas igrejas. A igreja não aceitou. E o bispo Sabélio foi o bispo que foi o principal expositor dessa doutrina. Por isso que essa doutrina passou para a história com o nome de sabelianismo, que é a doutrina do bispo Sabélio. Essa doutrina foi restaurada no ano de 1913, na Pasadena, na Califórnia, num culto pentecostal, como resultado do abrilamento da rua Azusa, e um se levantou dizendo que o batismo deve ser em nome de Jesus. Foi aí que ele restaurou a doutrina, trouxe das profundezas do inferno, a antiga doutrina sabelianista, e é a doutrina hoje pregada pelos unicistas da atualidade. A igreja, o conjunto Voz da Verdade, que pertence à igreja de mesmo nome, é uma seita que eles são unicistas. Unicistas é isso. Para nós, trinitarianos, Jesus é Deus. Mas para eles, os unicistas, Deus é Jesus. E isso não é, meus irmãos, um simples jogo de palavras. Presta atenção. Para nós, Jesus é Deus. Porque Deus subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Está escrito em Mateus capítulo 28, versículo 19, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. São um só nome, é um só nome, em nome do Pai. Lá está escrito em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Mas tem três nomes. Mas ele falou em nome de Deus, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. É um nome só. É um Deus em três pessoas, é um Deus que subsiste em três pessoas. Muito bem. Então, essa é a Trindade. Então, Jesus é Deus, porque a Trindade é a união de três pessoas iguais em poder, glória e majestade. Nós vamos ver isso. A gente vai analisar o credo de Atanásio amanhã, se Deus quiser.
Então, e lá fala isso. Os três são iguais em poder, glória e majestade. Muito bem. Isso é Trindade. Então Jesus é Deus. Mas para os unicistas, Deus é Jesus. Aí é outra história diferente. Aí não existe Trindade. Aí não existe Trindade. E aí o Novo Testamento vira uma charada. Então, se Deus é Jesus, Jesus ofereceu no Calvário o sacrifício a quem? Ele pagou o preço de nossos pecados, mas pagou a quem? Quando ele falou da outra cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Ele está se referindo a quem? Se ele é o Pai, se ele é o Espírito Santo, como fica? Por isso que Tertuliano chamou Noeto. Noeto foi o grande heresiarca, mentor dessa doutrina, na época dos sabelianistas. Ele falou isso, que Noeto sacrificou o Pai e afugentou o Espírito Santo. Com essa doutrina eles chamaram de patripacianismo. E de passo quer dizer sofrimento, até lembra da Páscoa, sofrimento. Então o patripacianismo quer dizer o sofrimento do Pai. Então Tertuliano, ridicularizando a doutrina de Noeto, que era o grande heresiarca, defensor dessa doutrina, e Isabel, o expositor dessa doutrina, então Tertuliano chamou essa doutrina de patripacianismo, quer dizer, a doutrina do sofrimento do Pai. E Tertuliano escreveu dizendo que Noeto sacrificou o Pai e afugentou o Espírito Santo. Essa doutrina. Muito bem. Então, o que acontece? Esse problema precisava ser resolvido. A igreja estava dividida. Mas entre os monarquianistas dinâmicos, aqueles que diziam que Jesus recebeu o poder quando foi batizado nas águas, no Rio Jordão, por João Batista, o líder dele chamava-se Paulo de Samosata. Samosata é uma cidade que hoje fica na Turquia. E Paulo de Samosata era o guru, o líder, o mentor dessa doutrina dinâmica, modalismo dinâmico, monarquianismo dinâmico. Ao passo que Noeto e Praxias, na verdade Praxias e Noeto eram dois líderes que defendiam a doutrina do monarquianismo modalismo. Muito bem. O que é hoje o unicismo, tem uma adaptação, não é exatamente a mesma coisa, mas tanto o unicismo de hoje como o sabelianismo da época, ambos ensinam que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma só pessoa. Todos eles ensinam a mesma coisa. Só que os sabelianistas diziam que Deus era Pai, foi Pai no Antigo Testamento, Filho no Novo e o Espírito Santo na Igreja. E os unicistas, como a Voz da Verdade, já não ensinam isso. Eles falam que hoje o Pai continua sendo Pai, continua sendo Filho, continua sendo Espírito Santo, que uma hora ele se manifesta como Filho, outra hora como Espírito Santo, outra hora como Pai, outra hora como Filho. Então, a diferença é essa, que para os sabelianistas, essas formas modais eram eternas, que não mudavam. Pai foi Pai só no Antigo Testamento, acabou. Filho foi Filho só no Novo Testamento. E os unicistas de hoje não. Fala que uma hora o Pai pode se manifestar como Filho, outra hora como Espírito Santo. A igreja também, a igreja local, distribui um jornalzinho chamado igreja local, Árvore da Vida. Um jornalzinho chamado Árvore da Vida. A igreja, chama-se igreja local, também é unicista, também defende essa doutrina da Voz da Verdade. E eles dizem, fazem uma comparação, que um homem, ele pode ser marido em casa, esse mesmo homem é médico no hospital, esse mesmo homem é professor na universidade à noite, citado da mesma pessoa. Então usa essa figura para explicar a Trindade, se bem que a igreja local usa o nome Trindade. É diferente da Voz da Verdade. A Voz da Verdade fala que a Trindade nasceu no inferno. Ele repulsa, tem uma repulsa pelo nome Trindade. Fala abertamente que a Trindade nasceu no inferno. Uma doutrina criada por Constantino. Eles falam isso alega a sua ignorância na história. Muito bem.
Agora, a igreja local usa o termo trindade, só que a trindade dele é uma trindade fictícia. Então ele fala que a trindade é isso. Uma hora ele é pai, outra hora ele é médico, filho, outra hora é Espírito Santo, assim como o homem, uma hora é marido em casa, outra hora esse mesmo homem é médico no hospital, e esse mesmo homem, outra hora é professor numa universidade. Então, essa comparação, essa ilustração que ele faz, a igreja local faz, ele aplica isso na divindade, dizendo que a trindade existe sim, mas que a trindade são três pessoas e uma só pessoa. Isso é uma contradição em si mesmo. As três pessoas são distintas. Nós vamos estudar isso amanhã no credo de Atanásio. Agora, pergunta essa, voltando a Paulo de Samosata. Paulo de Samosata foi mestre de Ário. E quem foi esse Ário? Ário foi quem provocou o concílio de Niceia. Nasceu aí o credo niceno. Ário, que assimilou de Paulo de Samosata a ideia de que Jesus não é Deus, Jesus não era Deus, e ele começou a pregar isso na igreja de Alexandria, no Egito. E Alexandre, que era o pastor da igreja, não aceitou, e Ário, que era diácono da igreja, foi cortado do rol de membro, foi excluído. E como ele era uma pessoa carismática, uma pessoa simpática, e conseguiu muitos adeptos, e uma parte da igreja não concordou com a exclusão dele e achava que a doutrina dele estava certa, e começou a fazer protestos, usando faixas, e dizia assim: houve tempo em que o filho não existia, porque Ário pegou essa parte aqui, vamos lá em Atos, aqui já são 5 horas, e aqui é Provérbios, no capítulo 8, e o versículo 22. Ário se baseava nesse versículo, mas só na Septuaginta, e não no texto hebraico. Provérbios capítulo 8, versículo 22, diz assim: o Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, e antes de suas obras mais antigas. Então, o que acontece? Na Septuaginta, no texto hebraico, não sabe que o hebraico é a língua original do Antigo Testamento. O hebraico era mais uma porção de Esdras e outra porção de Daniel foram escritos em aramaico, além de um versículo em Isaías e 2 palavras em Gênesis. Esses textos foram produzidos em aramaico e estão em aramaico até hoje. Você compra uma Bíblia hebraica, você vai lá nessa passagem, está em aramaico ali. Os rabinos não mexeram, os maçoretas não mexeram, foi preservado o texto em aramaico até hoje, mesmo na Bíblia hebraica. Muito bem. Então, e os demais textos produzidos em hebraico. E no hebraico, o verbo possuir é o verbo caná, liknot. Até hoje é usado em Israel para comprar. Caná quer dizer comprar, adquirir, possuir. Significado do verbo, caná. Muito bem. Mas a Septuaginta, os irmãos sabem, a Septuaginta é a tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego. Eu escrevi um livro sobre a Septuaginta, eu acho que ele foi lançado aqui também no livro bem. Foi, né? Trouxe aqui. Eu montei aqui, está muito bem. Ali eu conto a história. A Septuaginta eu não vou contar essa história aqui, mas é o maior acontecimento da história da literatura ocidental. Foi a tradução da Bíblia do hebraico para o grego, porque o hebraico já não era mais falado nem por Israel. Israel falava o aramaico, só a elite religiosa de Israel falava o hebraico, e a tradução dessa Bíblia para o grego abriu para o Ocidente a revelação, porque agora, como o grego é a língua diplomática, a língua franca do mundo, então a palavra de Deus em grego, ele abriu as portas para todo o Ocidente. Então a revelação que estava retida, estava confinada em meia dúzia de judeus religiosos,
Agora Deus abriu, ó, para o mundo. A Bíblia, a palavra de Deus agora, em grego, aberta para o mundo. Por isso foi o maior acontecimento da história da literatura ocidental. E não somente isso, a Septuaginta, além de uma ponte teológica e linguística entre o Antigo e o Novo Testamento, é também uma fonte de termos teológicos para o Novo Testamento. E também foi usada tanto pelo Senhor Jesus como pelos seus apóstolos. Há muitas citações do Novo Testamento feitas do Antigo através da Septuaginta. Muito bem. Mas só que tradução é tradução. Tradução do texto original, o Novo Testamento grego, do jeito que ele foi produzido no primeiro século, permanece até hoje. Ninguém mexe, é indexível. O Antigo Testamento, do jeito que ele foi produzido, está até hoje. Foi encontrado o manuscrito do profeta Isaías nas cavernas de Qumran, no Mar Morto, em 1947. É um texto que é do ano 100 a.C. Portanto, já tem 2.115 anos esse livro. Está no Museu do Livro. É o único manuscrito que foi preservado completo, porque os outros manuscritos se deterioraram com o tempo, então tem só fragmentos. São 220 livros bíblicos encontrados na biblioteca dos decênios. 800 e tantos livros foram encontrados ali, sendo 220 livros bíblicos, mas só o Isaías foi preservado inteiro. Os outros faltam páginas e páginas que se estragou com o tempo, então não deu para restaurar todos os livros dessa biblioteca, mas Isaías foi preservado completo. E o livro de Isaías, que é do ano 100 a.C., é exatamente o mesmo livro de Isaías hoje impresso nas Bíblias hebraicas. Então, o texto na língua original é imexível. Ninguém mexeu. Qual a tradução? A tradução precisa de revisar, porque a língua é viva. A tradução precisa. Ok? Muito bem. Mas na Septuaginta, ela diz assim: o Senhor me criou no princípio dos seus caminhos. O verbo criar em hebraico é outra coisa. Criar é parar. Parar é um verbo. Somente Deus pode ser o sujeito desse verbo. Somente Deus. E parar significa trazer algo à existência do nada. Quando a Bíblia diz no princípio criou Deus o céu e a terra, ele está dizendo ali que todo o universo veio à existência do nada, pelo poder de Deus. Pelo poder da palavra de Deus. Entendeu? Então, parar, até hoje em Israel, nenhum judeu, a língua oficial de Israel é o hebraico, também o árabe, mas o hebraico é a língua dos judeus, língua oficial de Israel hoje. E nem hoje eles usam o verbo parar para uma ação humana, como sujeito, usando como sujeito o ser humano, somente Deus. Porque parar quer dizer trazer algo à existência de nada. Então, os tradutores da Septuaginta aqui colocaram: o Senhor me criou no princípio dos seus caminhos. Aí Ário, já está vendo, olha, o filho é criatura, olha, que o Senhor criou. Então era esse versículo que ele usava. Mas agora acontece que a primeira coisa, aqui está dizendo que é o filho. Está falando da sabedoria. Aqui a sabedoria existe desde a eternidade, está falando da sabedoria. Então, é possível sim aplicar isso ao Filho, sim, porque Jesus está escrito no Novo Testamento que é a sabedoria de Deus. Mas aí depende de uma interpretação. Mas já tinha uma falha aí, já não tinha uma consistência. É indestrutível, porque aí dependia de uma interpretação. Vou começar por aí. Em segundo lugar, que a língua original é o hebraico. O grego é a língua original do Novo Testamento, mas não do Antigo. Entendeu? Mas aí, Ário criou essa confusão e os seus adeptos com faixa na frente da igreja, fazendo pressão
contra o bispo Alexandre. E a faca dizia: houve tempo em que o filho não existia, houve tempo em que o filho não existia. E criou-se um tumulto muito grande na cidade de Alexandria. Aí o que acontece? O imperador Constantino mandou o seu assessor, hoje chamaria capelão, né? Os governantes do mundo geralmente têm o seu capelão, um cristão, um conselheiro, da assistência espiritual. Billy Graham, por exemplo, foi conselheiro de muitos presidentes dos Estados Unidos, de George Bush, de Gerald Ford, muitos outros presidentes dos Estados Unidos. Billy Graham era o capelão político, era o conselheiro da orientação assistência espiritual. Desde a antiguidade, os governantes tinham esses conselheiros. Então, Ósio, de Córdoba, na Espanha, era o conselheiro de Constantino. Constantino mandou Ósio para Alexandria para resolver essa questão. E Ósio, como teólogo, chegou lá e viu o clima, isso aqui é profundo, isso aqui não se resolve assim não. Aí ele voltou e falou para o imperador: olha, marca o concílio, porque a situação é muito grave. Aí foi marcado um concílio que se realizou no ano 325, na cidade que na época se chamava Niceia, hoje se chama Iznik. Iznik fica na Turquia, a cidade de Iznik. E ali foi celebrado o concílio de Niceia. E na próxima palestra eu vou falar um pouco sobre esse concílio e o credo que foi aprovado nesse concílio, que é o credo niceno, que é o segundo credo ecumênico da história. Ok, meus irmãos, Deus abençoe e caminhe cada um a ser 10 minutos do meu tempo, né? Meus irmãos, eu trouxe 20